Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blindando Seus Negócios, o podcast oficial da Telecojuiz. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, um grande parceiro comercial e um amigo de longas datas, Arthur Crialese, um grande advogado e verdadeiro especialista em direito digital. Não só isso, mas alguém que domina todas as áreas complementares essenciais para o direito digital, como uso de imagem, propriedade intelectual e várias outras áreas e assuntos que discutiremos no episódio de hoje. O tema deste queridíssimo episódio é os maiores erros jurídicos do empresário do digital, com Arthur Crialese. Arthur, se apresente. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver assistindo aí. Meu nome é Arthur, eu sou advogado, sócio do CG Advogados. Estamos em São Paulo, Belo Horizonte, interior de São Paulo, São José dos Campos, ajudando com soluções para o mercado digital, entregando valor e, mais do que tudo, resolvendo os BOs que aparecem por aí. E obrigado mais uma vez pelo convite, que seja um papo muito bacana, muito produtivo. E como sempre, por aqui deste lado da mesa, como sempre, quem fala é vosso CEO, Giovanni Telli, fundador e CEO da Telecojuiz, advogado internacional de empresas offshores e professor titular do MBA de Regulação Internacional da Trevisan, Escola de Negócios de São Paulo. Em mais um incrível episódio aqui do Blindando Seus Negócios, o nosso podcast oficial da Telecojuiz. E agora vamos em questão de introdução, Arthur. Será que poderíamos falar um pouco mais da sua law firm antes da gente avançar? Claro. Conte um pouco mais sobre os bastidores do dia a dia. Quem é você? O que você faz? Que tipo de público-alvo você atende? As ramificações hoje do seu escritório. Legal. Bom, hoje o CG Advogados ele está 100% focado no segmento do mercado digital. Então, nós atendemos todos os tipos de negócios e pessoas que estão na economia digital. Podemos citar desde pequenos até grandes e nas mais variadas vertentes. Falando de e-commerce, falando de creator, falando até, por que não, hoje em dia cada vez mais forte, SaaS. Empresas que estejam focados em entregar soluções e serviços dentro da economia digital. Então, no CG, que estamos esse ano indo para 8 anos de fundação, iniciado lá na Zona Leste de São Paulo, na verdade lá não, né? Aqui perto. Às vezes a gente parece que está longe, mas é só o trânsito que quebra um pouco as pernas. Iniciado em São Paulo, nós conseguimos fazer uma expansão para Belo Horizonte, que é um hub de inovação e do mundo digital, especialmente e-commerce. Temos uma base lá também. E mais recentemente São José dos Campos, que no Brasil já foi eleita, inclusive, a cidade mais tecnológica do país. Então estamos nessas 3 cidades, nossa sede, claro, continua em São Paulo, mas através desse trabalho que eu não vou dizer que é segmentado nem dividido, mas é um trabalho com agora mais braços em mais cidades, conseguimos entregar mais valor para os nossos clientes. Exato. Então, Arthur, um dos motivos da gente ter selecionado esse tema para o episódio de hoje do Blindando Seus Negócios é porque no dia a dia da Telecojuiz, o que a gente mais vê são empresários do digital chegando até nós completamente despreparados em questão de estrutura corporativa, planejamento tributário, às vezes chegam sem registro de marca, chegam numa situação, na verdade, que, para ser sincero, a gente se pergunta como esse incrível empresário conseguiu chegar nesse faturamento com essa organização melhor, sem organização, sem esse background, né? E aí a gente vai para o primeiro tópico, né? Muitos empresários começam informalmente, ou seja, começam às vezes com uma ideia, com uma epifania que tiveram e surgiu ali um business. Vozes da cabeça. Mas qual é o primeiro erro jurídico estrutural que você mais vê acontecer no digital? E quando a gente fala digital, vamos tentar não
segmentar exatamente só para infoprodutos, só para e-commerce, só para sites, vamos colocar de maneira geral. Claro, perfeito. Acho que a gente só precisa retroceder um pouco para levar em consideração o seguinte. Nós vivemos uma sociedade, em termos Brasil, né, em modo geral, em que o brasileiro ele não é um indivíduo empreendedor por natureza, ou ele não é fomentado a ser empreendedor. Hoje, se você for acessar qualquer curso superior, do qual eu também já tive a oportunidade de dar aulas, a gente tem um modelo que é exclusivamente focado na teoria e que não te prepara sequer para você procurar um emprego. O que, dentro de um contexto social, é muito complexo. Que dirá ser empreendedor? E eu acho que isso faz muita diferença quando a gente olha justamente para esse núcleo da sociedade que é o que empreende através do digital. Digital, ele é meio, ele é método do qual nós temos também para as empresas formais que, enfim, têm os seus negócios. Aquelas que produzem esse copo, produzem esse microfone, são empresas também e também têm seu faturamento, têm sua estrutura. Só que nós vemos o que nós estamos consumindo, nós pegamos. O digital, ele é um outro ambiente, não é esse ambiente físico em que estamos, mas ali também tem muito dinheiro, tem muitas formas de fazer negócio e, consequentemente, essas formas de fazer negócio, elas por si só não são, aí que vem o meu ponto, tratadas antecipadamente, não são ensinadas. Então o brasileiro não é ensinado a fazer negócio em geral, ainda mais no digital. Bem, é claro que a gente vive um mundo, uma realidade de aceleração. Então o mundo digital está cada vez mais amplo, mais fazendo parte da nossa convivência, fazendo parte da nossa vivência e, consequentemente, sendo um ambiente onde há mercado consumidor. Então, se há mercado consumidor, há a possibilidade de faturamento. Há a possibilidade justamente de termos pessoas como essa que você citou, que conseguem encaixar uma ideia, conseguem encaixar um método, conseguem uma fórmula, apesar de não ter tanta fórmula assim, mas às vezes dá certo. E essa fórmula faz com que eles se tornem não necessariamente empresários, mas o eu empresário. E esse eu empresário vai buscar depois as demais coisas que ele precisa para daí sim falar que ele tem um negócio. O que eu vejo muito, que eu vejo mais do pessoal do digital, e aí existe variância entre as subdivisões ali, as vertentes. Pessoal de software, pessoal de SaaS no caso, como eles planejam um dia vender aquela empresa, eles planejam um dia fazer um M&A, geralmente eles são um pouquinho mais organizados, eles já são mais cuidadosos, Sim. eles têm aquele perfil mais diligente até pelo background deles de desenvolvedor de software, né? Por serem devs, eles têm mais esse perfil. Agora, pessoal de infoproduto, e-commerce, dropshipping, encapsulados, nutracêuticos, etc., eles agem mais como aquele empreendedor individual ou seria um MEI. É um MEI, Quase, é um MEI ali que fatura às vezes 10, 15 milhões ali por ano, só que ele ainda tem aquela mentalidade muito individualista, Sim. no sentido de não se preocupar tanto com o CNPJ, Sim. o que causa muitas vezes até uma certa confusão patrimonial, Constantemente. vários aspectos ali. Constantemente. Isso é um erro muito comum, né? E até respondendo sua pergunta, talvez seja um dos principais erros que a gente percebe. Essa divisão clara entre o momento em que eu tenho a minha percepção pessoal e o momento que eu tenho que ter processos internos para uma empresa. Hoje, se a gente for observar a grande massa do mercado digital, já está um pouco melhor ainda do que era quando nós tivemos uma aceleração devido à pandemia. Devido à pandemia, nós tivemos uma taxa muito grande de negócios migrando para o digital e outros nascendo 100% digitais e tendo muito sucesso, porque as pessoas estavam em casa e estavam consumindo todo tipo de produto online. Eu tenho clientes que
alcançaram os milhões de seguidores e os milhões de faturamento vendendo coisas de habilidades cotidianas dele, como saber tocar um violão, música, voz, e tantas outras coisas que naquele momento as pessoas estavam consumindo porque literalmente elas não podiam sair. Um ciclo de mercado. Exatamente. Naquele momento era possível você ter esse movimento onde eu faturo e vejo depois. Até porque o mundo tendenciosamente estava desacelerado em alguns aspectos. Houve movimentos de isenção fiscal no Brasil e outros países, houve também legislações que facilitaram o acesso à empresa através mesmo de métodos digitais. Então, dava para ser daquele jeito. Só que as coisas mudaram. O mercado digital em si, ele evoluiu. As estratégias evoluíram. E hoje, eu não vou dizer que só por isso, né? Só pela incapacidade desse segmento de se organizar, mas também porque surgiram inúmeras pessoas mal intencionadas que venderam, não entregaram, venderam, não fizeram, venderam só era enganação. Essas pessoas, elas... Traduzindo, o drop não shipping. Um deles, exato. Um deles. Essas pessoas transformaram para bem e para mal o mercado. Hoje, o consumidor, especialmente o consumidor com um pouco mais de acesso à informação, ele vai rastrear o CNPJ daquela empresa, ele vai identificar se aquela empresa de fato tem presença digital, se aquela empresa de fato tem reclamações no famoso Reclame Aqui. Vai dar uma puxada ali, sim. O Reclame Aqui é um termômetro extremamente importante para as empresas digitais atualmente. Então, veja, quando nós estamos diante dessa situação, é obrigatório você buscar algum nível de regulação. E eu costumo falar para os clientes e aqueles que nós atendemos o seguinte: burocracia é uma palavra que foi conhecida no Brasil por ser ruim. E, de fato, ela não atrai uma coisa tão bacana. Mas a burocracia é necessária em determinada medida. Então, é um mal necessário. Um processo necessário. Um processo necessário, perfeito. Então, não tem como você fugir da burocracia para você dar esse passo em nível de profissionalização. Então, chegam essas pessoas que elas não se compreenderam, apesar do mundo estar falando para elas, se profissionalize, mas elas estão dentro de suas casas, muitas vezes, somente com o seu computador, muitos economia familiar, esposa, filho produzindo junto conteúdos, especialmente de loja digital. Então, essas pessoas tiveram um ciclo de faturamento, esse pico de faturamento foi atingido, elas precisam se manter, mas para se manter elas precisam olhar para esse lugar, porque isso também significa perder dinheiro. Então, não ter uma marca registrada significa perder dinheiro, não fazer um planejamento tributário significa perder dinheiro, e aí o gargalo ele vai ficando cada vez maior. Aí elas não têm para onde correr. E engraçado que você falou sobre essa questão agora, em termos da economia familiar, da forma da organização dos negócios, muitas vezes contarem com membros da família. Só que, enquanto essa é uma, vamos dizer, metade talvez dos casos, em proporções, existe uma outra metade que são pessoas que às vezes, em algum acaso do destino, se conheceram, começaram a tocar o projeto junto, passaram 1, 2, 3 anos, o negócio indo muito bem, crescendo cada vez mais, e aí nunca fizeram o que seria ali um acordo de sócios. Nunca definiram nada, Sim. né? O que eu vejo o pessoal talvez mais confundir, que eles não entendem em termos de mercado digital, é que eles acreditam que o simples fato deles estarem os dois ambos no quadro societário da empresa significa que está tudo acertado. Sim. Ou seja, porque, mais uma vez, pessoal, uma distinção muito clara. A empresa, o CNPJ, ele é apenas o veículo corporativo que você exerce o seu negócio.
Até porque, principalmente hoje, em termos do mercado digital, os grandes players, hoje eles têm verdadeiros hubs, né? Então, Inúmeros existe CNPJs. Sim. uma empresa que é um Não. podcast, outra empresa É. que faz, não sei, exportação ali em termos de Até curso. empresa que produz materiais mesmo. Sim. Tem empresários grandes, como você citou, que hoje estão em ramos de facilities, por exemplo. E aí, eles acreditam na cabeça deles que a solução é simplesmente todos, e eu vejo isso um apego tremendo, cara. Sim. Quando a gente vai estruturar, às vezes, por alguns motivos em algumas jurisdições, como, por exemplo, Estados Unidos, não dá para fazer uma disregard company, né? Ou seja, uma empresa desengajada na economia americana, se tiverem 2 sócios pessoa física no quadro social. Tem que ser somente uma pessoa física ou jurídica. Daí a gente pode falar em termos de holding, né? Mas parece que quando chega esse momento que a gente fala, ó, ou a gente vai ter que fazer uma holding para que controle essa empresa, para ela manter as regras fiscais americanas, ou vai ter que só estar um dos sócios no quadro societário. É um desespero. É um fim de mundo. Não? Sim. Como só Sim. vai ficar um de nós porque somos Sim, unidos, sim, a sim, carne sim. e a unha? Sim. Mas não tem um acordo societário, nunca foi Sim. feito. Sim. Sim. Eu acho que isso também reflete um pouco dessa mentalidade nossa de negócios, aonde nossa brasileira, né? Aonde nós começamos e vemos no que vai dar. Todo empresário ele é um pouco sonhador, todo empreendedor é um pouco sonhador. Só que o empreendedor que se mantém é o que também tem o pé no chão. E no digital, como as coisas elas são exponenciais e não lineares, a tendência é que o sonho ele fale mais alto. Então você sonha, alcança e o pé cada vez mais longe do chão. Então, se confia demais, se sente nessa amizade, quase que essa irmandade, essa crença. Por quê? Porque se sonhou junto, porque se fez junto. Mas a verdade é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como se diz. Ter um negócio é ter processos. Dentre esses processos, é sim ter um acordo de sócio, um memorando de entendimento prévio, que seja, um contrato social que se materializa depois. É entender também que aquele sócio ele pode ter negócios que você não esteja, idem a mesma coisa você, sem prejudicar aquilo que foi criado inicialmente, sonhado inicialmente. Então essa percepção, ela se perde, e se perdeu um pouco também por um olhar desse nível de confiança também que se tinha dentro de uma comunidade, que é a comunidade do digital, que acabava se conhecendo. Os players do digital que se conectaram nesse formato, hoje a gente ainda vê, mas se você for fazer uma análise, isso ficou um pouquinho para trás também. Hoje tendem a ter contratos sociais, tendem a ter algum acordo, um contrato que seja. Então, você acredita que no cenário Brasil, no digital, houve uma evolução disso? Houve. Mas você acredita que só dos top players do mercado ou de maneira geral? Não. Aqueles que são top, sem dúvida, eles aprenderam pelo erro. E os pequenos e médios, pelo erro dos grandes que eles aprenderam. Então, não ficou incomum você pegar nas redes sociais e até mesmo nesses ambientes do digital, histórias de desfazimento de sociedades de fato por causa de brigas. Ou por causa que um tirou o dinheiro do outro, ou porque um não sabia administrar e o outro acreditava que o jeito era certo. Então a história se autocontou. Vou contar uma curiosidade que eu nunca falei em podcast, mas que acontece muito em termos dos bastidores aqui da Telecojuiz. Normalmente, quando a gente trata em processo de internacionalização de empresas, veja só, existe ali a sociedade, obviamente, um negócio digital com muitos sócios, e para quem é de casa e não sabe, normalmente uma empresa bem-sucedida do digital é feita por um sócio que é o rosto do negócio e que é vamos dizer, a propriedade intelectual. Sim, o puxador. O puxador produz o conteúdo, que faz ali realmente vamos dizer, a imagem e a engrenagem girar. E existe o cara dos bastidores, que é o que organiza,
é o que faz ali o que seria as outras partes não midiáticas da empresa ali acontecer. Geralmente uma empresa bem sucedida do digital é feita de 2 caras desses em perfis opostos ou de um grupo de sócios ali que tem um perfil composto nesse sentido. O que acontece muito aqui na Telecojus é de vir uma empresa até nós, já está com um faturamento muito alto, vamos dizer, na casa de 40, 45 milhões ano, e o momento dos sócios é aquele pensar, o que a gente faz para ir além? E aí, muitas vezes, nesse ponto é que surge o pensamento, o interesse deles sobre a questão da internacionalização. Mas o que sucede? Geralmente, um deles ou alguns deles são a favor e querem fazer internacionalização e outros não. E normalmente, algum tempo depois, por causa dessas ideias divergentes, a sociedade rompe. Se descobre esse rompimento. Né? E o negócio só se internacionaliza de fato, só realiza para frente por conta disso. Mas isso, na verdade, reflete um desalinhamento em vários aspectos dos sócios. Claro. E eu vejo isso também, é muito comum, há um desalinhamento até de conhecimento de coisas básicas. O empresário do digital, pessoal, não tem como, tem que falar, é verdade. Vocês não querem estudar as outras áreas de um negócio. Vocês não querem estudar gestão, vocês não querem estudar financeiro, vocês não querem estudar contabilidade. Eu preciso ser um expert disso? Claro que não, mas vocês não querem nem saber compreender esse básico. E isso faz muita diferença nesses momentos. Um movimento de internacionalização significa um movimento de gestão. O movimento de gestão, ele vai ter efeitos, aí sim, contábeis, fiscais, financeiros, jurídicos, mas é um movimento negocial de empresa. Para você fazer isso, você precisa ter os dados à mão da gestão, você precisa ter uma compreensão. Nesse ponto exatamente, chegamos até aqui, e agora? O que eu faço para otimizar a gestão desta empresa que tem faturamento, que tem resultado, tem prestadores, às vezes até funcionários, CLT, menos sendo comum. O que eu faço? E essas pessoas, por não buscarem conhecer a gestão, e eu não digo só da empresa delas, mas a lógica de gestão, não percebem que isso é oportunidade. As grandes empresas no mundo todo, elas fazem movimentos todo o tempo. Todo o tempo. E não é só porque elas são grandes, elas têm caixa para isso. Não, é porque elas precisam. Senão elas têm gap de gestão. Elas precisam fazer isso. Então, movimentos que envolvem coisas profundas ou coisas simples. Vide o exemplo das montadoras, olhando o mercado tradicional. Por que uma montadora sai do Brasil? Só por causa de impostos? Só por causa de mão de obra? Não. Existem vários pequenos, entre aspas, né? Estão falando de empresas gigantes, mas vários pequenos movimentos de gestão até ter um movimento de gestão decisório grande, que é, vou sair do Brasil e implementar a minha base em outro país. Em termos, vamos dizer, de sociedades que chegam a esse ponto de qual é o próximo passo, e normalmente acontece esse desalinhamento entre os sócios, o que você diria que é os principais motivos que levam uma sociedade hoje do digital a romper, e quando talvez é o momento que os sócios se dão, ou seja, cai na realidade de dizer, não tem como eu realmente crescer o meu negócio da maneira que eu planejava, da maneira que eu pensava, com essa pessoa ao meu lado? Esse é um ponto interessante de refletir, porque existe um momento prático e um momento quase que 100% emocional. Como eu falei agora há pouco, a pessoa que está no digital, ela é essencialmente sonhadora. Ela sonha. E ela empreende com esses sonhos constantes. Chega um momento em que um quer continuar sonhando, emocional, e o outro está satisfeito, emocional também. Pensa que seria a questão de ambição ou mais além que isso? Muito parecido com a ambição, mas
conforto e essa lógica de o que eu continuo fazendo. A ambição pode ser colocada? Pode, mas não é só isso. Tem a ver muito com alguns, pelo menos, né? Alguns não, vai, uma boa parte, com com não se conhecer também. Muitos deles ganham dinheiro pelo dinheiro, não é com propósito pessoal. É ter, é poder, é se mostrar, é fazer e acontecer. Olha, e achei bem interessante isso que você falou, e mais uma vez, não subestime isso que ele disse agora do se conhecer. Ano passado, eu estava lá no G4 e eu perguntei para o Thales Gomes questão de dicas de como ser um gestor e um líder melhor para a empresa, e a resposta dele me surpreendeu. Ele falou em termos de estudar a filosofia e se conhecer melhor. E eu tive que refletir muito e me aprofundar naquilo para realmente conseguir entender a resposta dele. E eu concordo com a parte do se conhecer. Claro, estudo é fundamental. Estudar é uma constante. Se conhecer, quando a gente fala de um negócio que já tem faturamento, de um negócio que já tem tração, que está, às vezes, abrindo outras oportunidades, é justamente entender se eu cheguei aonde eu quero enquanto indivíduo e não só quanto empresário. Então, esse sentimental, que é muito forte nesse ambiente digital, ele conflita com a prática. Qual é a prática? Muitas vezes a empresa está em viés de baixa. Baixa, você diz em termos baixa de... financeira, baixa de faturamento, mercado, as duas coisas se encaixam. E aí vem esse pensar, não serve mais isso aqui, eu não quero mais, vou buscar. E todo mundo está no direito, tá, pessoal, de buscar novas situações, novas oportunidades. É isso. Porém, quando a gente olha para negócios que estão pouco ou quase nada estruturados, nós vamos ter desdobramentos sérios, problemáticos, quando há esse rompimento. Então, o sócio que sai, o que fica, quais são as obrigações e responsabilidades de cada um deles? O que um leva, o que um mantém? O que os dois desfazem juntos? Quando a gente fala de dois, mas pode ter grupos. Já atendi empresas também que tinham 5 sócios pessoa física. Então, 5 cabeças. É no mínimo interessante você lidar com pessoas desse perfil, todas elas com essas condutas diferentes. E como que a gente desfaz um empreendimento desse? A gente tem que olhar para vários cenários, vários detalhes, conhecer também a empresa, conhecer também quem é aquela pessoa empresário, para entender se aquele empresário está até ferido, machucado internamente. Porque é interessante isso, né? Quem é advogado vai entender. Advogado também tem que ser psicólogo, às vezes. Então, muitas vezes, a pessoa que procura, ela está procurando porque ela está machucada. Ela está machucada não necessariamente por algo que eventualmente tenha acontecido, mas por algo que não aconteceu. Ou por algo que nem era tão grande, mas para ela se tornou grande por questões dela não se conhecer. Olha, porque assim, hoje eu não faço mais tanta call de comercial em termos de atendimento de lead, né? Só com os mais qualificados, por assim dizer. Mas toda semana eu ouço do pessoal, dos especialistas, né, que fazem o comercial, deles dizerem sobre casos de pessoas do digital que chegam na primeira call, às vezes, se conhecendo e desabafando, às vezes, de situações em termos não só da vida, às vezes. Da vida, mas muito em relação à sociedade também. Claro. Porque é um reflexo. Se eu, enquanto empresário, não sei quem eu sou, isso é um processo individual, cada um tem seu tempo. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei também como lidar com o outro, não sei lidar com os problemas. Empresas, em geral, tá, pessoal? Não é só nosso tema aqui é o digital, mas empresas em geral vivem de altos e baixos.
Se eu não sei lidar com o negócio no baixo, eu também não vou saber lidar no alto. Que não quer dizer que é mais fácil, porque pode ser tão difícil quanto. Porque com dinheiro eu faço mais merda. Com dinheiro eu erro mais, sem medo de errar. Quando eu estou em viés de baixa, eu tomo mais cuidado, mas eu também tenho que lidar com a baixa. É aquela história, né, que sociedade é casamento, então vem até Sim, só não tem cama. O resto tem tudo. aquela frase conhecida, na saúde e na pobreza. Né? Bem fale, exatamente isso. E essa percepção é 100% humana. Então, quando a gente olha para uma empresa do segmento do digital, que é o que a gente atende, a gente tem que olhar para um humano que traz todas essas referências pessoais, traz, às vezes, como eu comentei também, a dificuldade de ser empresário, porque ele não se capacitou nesse lugar. E, a partir desse momento, ele está em uma disputa, uma discussão com o sócio ou os sócios. E quando rompe uma sociedade do digital e não houve ali o dever de casa feito, eles nunca tiveram acordo de sócios e estejam os dois ou não no quadro societário daquela empresa, o que geralmente acontece de problema depois desse ponto? Precisamos olhar para o cenário de forma macro. Então, quando uma empresa está nessa situação, é preciso fazer um checklist de fato do que o estado que ela se encontra naquele momento. Então, nós temos a clareza de que ela não tem um quadro societário definido, ela não... Isso já é mais difícil, mas é um exemplo, né, que nós estamos trazendo aqui. Ela não está minimamente registrada com o CNPJ. O que ela criou ao longo desse tempo? Quais foram os direitos intelectuais advindos daquilo? Quais são exatamente os valores agregados a ela? Ela tem propriedade? Essa propriedade é exclusivamente intelectual? Ela é material? Temos que avaliar também quais são os compromissos que ela tem a médio e longo prazo. Nós estamos em 26, 2025, é interessante, esse caso ele me marcou porque eu conheço as pessoas, né? Nós acompanhamos, eu particularmente, de coleguismo, acompanhei o nascimento e o término de uma empresa. E de pessoas extremamente legais, boas pessoas, com faturamento, no começo com um projeto incrível, com um potencial gigantesco. Ele atingiu um certo potencial. Quando ele ainda estava caminhando para o pico, houve o que eu comentei com a gente Antes do aqui. auge. Acho que talvez 1 ou 2 passos antes, mas estava próximo. Houve a sensação, o sentimento. Os sócios, eles começaram a... Não vou dizer não terem mais afinidade, mas não se entenderem em pontos cruciais. E esses pontos cruciais levaram para o sentimento de disputa. Que não era prático, de fato, tá? Então, nós abrimos essa empresa e fechamos ela da mesma forma, trazendo as duas partes para existir. Nós fizemos os alinhamentos, para deixar de existir, nós também fizemos o alinhamento. E várias reuniões, vários e vários contatos. Eu mesmo, apesar de não estar participando mais de reuniões, muito parecido essa situação com o antigo, participei de algumas dessas, porque eu sentia que eu precisava tirar o peso emocional daquilo. E vi troca de e-mail para lá, troca de e-mail para cá, vou entrar com o processo contra você, eu quero a marca, eu vou fazer acontecer. A coisa se perdeu na sensação humana, não na prática necessária. Então, essa empresa, e é um case desse tipo, que eu trago para a nossa mesa hoje, foi essa reflexão. Tiramos o fator humano? Tiramos. Então, beleza. O que ela tem? O que exatamente essa empresa construiu? O que exatamente essa empresa é hoje? E o que exatamente essa empresa seria? Por quê? Porque isso também tem valor. Valor financeiro mesmo. Sim. Que a partir do momento que a empresa vai deixar de existir, não há outra forma de compensação senão um valor. Então,
A partir do momento que eu tenho essa percepção, esse checklist, esse relatório construído, eu vou começar a fechar esses boxes de informações. Então, a marca, por exemplo, vai ser usada por quem? Vai deixar de ser usada? Vai ter royalties? Não vai ter? Ok, encerramos aqui esse tema. Quais a base de clientes? Porque o digital trabalha demais com base de leads e base de clientes. O que eu faço com essa base de clientes? Quem vai ficar com essa base de clientes? O que ela vai ser feita? Ela vai ser explorada? Não vai. Ela vai ser explorada nesse limite, nessa forma, para esse fim, para aquele. Eu passo por todos esses lugares. E depois que isso é definido, feito o contrato, aí sim nós vamos para a questão operacional, que é literalmente de extrato de CNPJ, de contrato social, perdão, e encerramento de CNPJ. Esse é um ponto interessante. O próximo tópico, ele passa por algo intrínseco, que foi um dos pontos que você citou, que seria a questão do direito autoral e de propriedade intelectual e a questão do uso devido ou indevido da imagem e dos dados. Legal. Principalmente porque, como eu comentei anteriormente, o formato mais comum das sociedades do digital é aquele que é o expert, o figura do negócio, e aquele que é os bastidores. Então, não tem como você desassociar uma empresa em que permaneça o cara dos bastidores e o que é a imagem da empresa vai embora. Sim, sim. Constantemente também há esse problema, né? Uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês, pessoal: marca só é sua se registrada, tá? Não comece com isso. Por quê? Não é incomum nós nos encontrarmos, nos depararmos com negócios que têm estrutura, têm faturamento e começam a perceber justamente um uso indevido da sua marca. Só que até então a marca não foi registrada pelo método que é o método padrão nacional, no Brasil especificamente, que é fazer o pedido do protocolo junto ao INPI. A partir do momento que eu faço o protocolo junto ao INPI, e antes, claro, com um relatório de viabilidade, se cabe ou não aquele registro, aí sim eu tenho um nível de proteção para aquela marca específica, consequentemente, eu protejo outras frentes. E por que eu estou falando de marca para começar? Porque essa é uma das primeiras coisas que é desenvolvida numa empresa digital. E aí pode ser a marca pessoal, que envolve essa pessoa que aparece, ou pode ser a marca do próprio negócio. Marca essa que aí sim pode ser fomentada pelos donos, pode ser fomentada por influenciadores, pode ser parcerizada, terceirizada eventualmente. Então, a partir do momento que eu protejo a marca, eu protejo um ativo da empresa que muitas vezes não parece custar dinheiro, mas custa no momento em que eu vou perder ou no momento que eu vou deixar de usar. Não é incomum nós atendermos, né? Isso quem faz no nosso escritório em Belo Horizonte, a parte de propriedade intelectual. Segmentado. Sim, é segmentado. O time de lá pega casos de empresas do digital, né? Que possuem marcas não registradas, mas que estão sendo registradas por outras pessoas. Para quê? Para depois vender para essas empresas. Que são, querendo ou não, é uma chantagem legal, por assim É um dizer. mercado. Marcas e patentes, mais marcas, né? É um mercado. Então, muitas dessas empresas fazem isso legalmente, de fato, e depois vão vender para essas outras empresas que nós atendemos. Em alguns momentos, nós conseguimos reivindicar essa marca por um critério de anterioridade, que é literalmente o critério de uso anterior àquele registro. Aí o pedido é feito e se começa a tentar resolver. Mas também não é incomum comprar marcas os nossos clientes comprar marcas de terceiros para negócios e frentes de mercado que eles julgam importante. Recentemente nós participamos, recentemente não, ano passado, né? Nós participamos de um movimento de mercado, de um compra de marca, que era o que o cliente queria, e, enfim, compreensível também, dentro de um
dentro da gestão, mas olha aí, mais uma vez, a gestão bem aplicada, bem desenvolvida, percebendo que aquilo é efetivamente não só uma marca, mas o referencial de mercado que aquele cliente representa, ele queria comprar numa marca. Esse negócio foi em torno de R$60 mil, se eu não me engano. Uma marca até então inativa, com pouco uso, na verdade, custou isso. Mas se a gente fala de uma marca ativa, já com potencial de ganho, com certeza a gente vai triplicar isso tranquilamente. E da mesma forma, o perder. É talvez não perder só 200, 300 mil reais, mas é perder 1 milhão, 2 milhões. Porque quanto vale a sua marca? Bem, continuando a resposta, né? Quando a gente está dentro desse cenário, a gente protege marca, a gente olha justamente para os interesses desses sócios que querem se conectar. A partir disso, nós temos uma empresa na essência, ou minimamente fundamentada. Sim. E ela, por sua vez, vai utilizar os métodos de comunicação, marketing, publicidade, que ela melhor entender. Quer seja através de plataformas de rede social, quer seja Google Ads, enfim. Mas há já ali uma propriedade agregada. Sim. E é isso tudo que traz junto, traz também valor, traz também dinheiro. A partir desse momento, quando há o uso indevido, que também foi uma pergunta, tanto de imagem quanto da identificação daquela marca, você tem o direito de reivindicar aquela situação ou reclamar daquela situação. Então, se hoje uma marca é usada indevidamente, há métodos extrajudiciais e judiciais para que aquilo cesse, para que aquilo deixe de acontecer. Hoje, um exemplo prático, tá? Hoje eu tenho um cliente atendido aqui em São Paulo, que ele pretende nos próximos anos, todo ano, e tudo indica que ele vai chegar nesse objetivo, dobrar o faturamento dele. Um faturamento que ano passado foi de, se eu não me engano, 3 milhões, esse ano já tá muito claro que vai bater os 6, e assim por diante. Ele tem um plano traçado de 10 anos para aquela marca. Qual é não vou citar o nome da marca, mas é uma marca de suplementação alimentar, ok? Essa marca, desde o ano passado, conforme ela vem aparecendo em propagandas, especialmente nas redes sociais, em ads de rede social, ela começou a chamar a atenção de quem? Golpistas também, que começaram a veicular muito fortemente ano passado, mas desde 2024, anúncios falsos. Aí nós estamos diante do uso indevido, nós estamos diante, eventualmente, até de uma pirataria, porque em alguns casos, esse cliente é um deles, tem mais alguns, estão vivenciando também o produto sendo feito em fundo de quintal, e rotulado como marca, como sendo deles, e vendido, entregue, o que é pior, em marketplaces, como eu disse, em redes sociais, inclusive em marketplace. Então ali há um sistema próprio de combate que vai afetar não só aquele que anuncia, mas quem permite que o anúncio seja feito. Então é literalmente uma reivindicação mesmo. Além, claro, de outros métodos. Tem métodos criminais, onde você vai movimentar boletins de ocorrências, pedidos de abertura de outras investigações para identificar prováveis e, consequentemente, além de identificar, indiciar pessoas que fazem isso. Método judicial, quando a gente está diante de uma situação em que só por meio de decisão a gente consegue retirar determinado anúncio. Mas isso tudo volta naquele ponto. Eu tenho esta propriedade de marca, eu tenho essa propriedade de autoralidade dentro da minha estrutura, quer seja CPF ou CNPJ, mas dentro da minha empresa? Tenho. Então tá bom. Então tenho elementos para buscar. É fácil? Não, não é. Mas é muito menos caro você fazer isso do que você ser exposto a uma situação como essa. E aí você falou um ponto bem interessante que faz parte aqui, inclusive, do progresso da evolução, né? A gente começou nos erros de principiante do pessoal do digital
falamos sobre o aspecto da sociedade, tanto aquela que é familiar, quanto aquela formada por pessoas que não compartilham ali vínculos familiares e também em termos de perfis da sociedade, e sobre questão de direito intelectual, marca. Aí, então a gente passou por todo o ciclo da evolução de um negócio, porque obviamente é muito difícil que um negócio, quando surja, já no dia, já registre Sim, a é marca, é uma possível. coisa Paliativa, às vezes. posteriormente. E aí a gente chega no ponto da evolução do negócio quando ele já está na casa de milhões ali, sejam anuais ou até mensais, Sim. por assim dizer. O que você vê que é o principal erro dos negócios que chegam na casa de milhões? Principal, eu No diria digital. principais. Os principais erros dos negócios Sei, digitais que sei, chegam na sim. casa de milhões. Sim. Citando para começar, não vou citar tantos, mas tem alguns que eu percebo, que é a dificuldade de desvinculação do sócio como autor e criador de toda a gestão ou de todo o planejamento. As empresas, elas chegam nesse momento com uma possibilidade muito bacana de terem equity, mas elas não conseguem na prática. Então, a possibilidade que hoje o mercado tradicional já faz, que é agregar um investidor, agregar um sócio, um parceiro estratégico. O mercado digital ele não consegue, ele só consegue mediante a adesão forçada, às vezes, de sócios mesmo. Não é um modelo sustentável nesse lugar, fechando um pouco essas opções. Quando a gente cita a questão de os players grandes têm aberto tentáculos em vários segmentos, é um pouco contramão desse erro. E ó, uma coisa que eu vejo muito mesmo o pessoal comentar, eu sempre deixo muito claro, né, as críticas que a gente tem em relação à mentalidade dos empresários digitais que ainda não amadureceram o suficiente, e eu concordo demais em relação a essa. Eu diria que muitos deles acabam não enxergando a questão do equity ali, porque existe um mito, isso não é uma opinião minha, isso é um fato, existe um mito no mercado digital que dizem que a figura ali do expert, a empresa também, né, até a empresa, não gera o equity. Mas a gente tem ótimos exemplos, na verdade, no mercado nacional que provam o contrário disso. Tem o Casimiro, por exemplo, que hoje ele é um equity ambulante, né? Tanto que ele atraiu o investimento de um grupo muito maior por causa do indivíduo, do equity que ele gerou. E o próprio Toguro, querendo ou não, né? Que hoje ele é um equity ambulante, o Toguro. É um equity ambulante. Sabor. É isso. Isso é uma percepção que muitas vezes não é explicada também, tá? Não é estudada pelos empresários do segmento do digital, e justamente por isso eles têm uma dificuldade grande de desapegar. Esse desapego, e eu não digo que é um desapego emocional ou psicológico, não é isso, é um desapego operacional e de gestão mesmo. Chega um momento em que você precisa desapegar, você precisa delegar. Um negócio digital, ele às vezes, apesar de faturar milhões mês ou ano, ele tem equipe enxuta. Então, você vai ver, tem meia dúzia, às vezes, de pessoas trabalhando fortemente para aquilo já faturar milhões. Mas sempre vai ter o dono ali. E, às vezes, não é mais esse o momento. Às vezes, o momento do dono fazer esse desapego, mas um desapego estratégico também. A ascensão de cargos, né? Claro, não é só largar. Porque parece, às vezes, que dá essa percepção, vou largar o negócio na mão de terceiros. Não é bem isso. É uma construção ao longo do tempo com aquele grupo enxuto. E, eventualmente, uma outra contratação. E não é só também, Giovanni, para a pessoa viajar pelo mundo, conhecer. Pode ser, mas não é. É justamente para a estratégia ter o lugar dela de valor. Porque a partir do momento que você chega, isso a gente percebe, chegou nos milhões, é mais
difícil alcançar outros milhões do que voltar para trás. É um platô natural de um negócio. Você deu um exemplo aí que eu vou provar na prática, que literalmente vale milhões. O fato do desapego dele em relação à parte operacional, e justamente conectando com o que você falou de viajar ao mundo. Então vamos colocar. Hoje, eu também ouço isso muito de grandes players do digital, que no seguinte sentido, muitos deles não têm escritório físico, ou quando tem escritório físico, não é para nada senão só a equipe trabalhar. Uhum. Ou seja, ele não produz conteúdo ali, ele Uhum. não grava nada, é só o escritório físico da equipe ali, a parte operacional, por assim dizer. E aí, quando a gente chega nesse tópico com clientes sobre a questão de a mudança do Brasil, a maioria deles diz assim, mas eu não posso mudar do Brasil, eu não tenho essa possibilidade, porque se eu ficar longe do meu escritório, se eu ficar longe ali da operação, o negócio não roda. Mas aí Sim. que tá, literalmente, não é só uma dica de ouro, é uma dica de literalmente milhões. Por quê? Se esse sócio, ou seja, mais uma vez, estou falando do dono do negócio. Sim. O sócio, o dono do negócio, ele consegue fazer essa passagem de bastão que tu falou, de colocar ali, trazer, sejam, vamos dizer, diretores ou executivos, C-levels, que sejam... O modelo é variável. Exato. Ou seja, as pessoas, se ele consegue trazer para a operação as pessoas que cuidem daquele dia a dia, e ele consiga focar mais na produção, ele consiga focar em questões que sejam intangíveis, que ele eleve Perfeito. Na construção da empresa e ele consiga realizar isso que tu falou de, entre aspas, viajar ao mundo, mas qual é a possibilidade que surge daí? Ele dar a saída fiscal. Só nisso, ele já se livra de todas as obrigações de IRPF do Brasil, declaração de imposto, e se ele junta a saída fiscal dele com uma empresa que esteja numa jurisdição de zero imposto, ele tem a possibilidade do zero absoluto, em termos de impostos, né? Ou seja, juntou o zero do corporativo com o zero do pessoa física. Sim. Mas isso nunca será possível se ele não passar por esse processo que você acabou de falar. Não será. E aí entra num segundo erro que você trouxe o gancho para mim. Não busca novas estratégias nesses segmentos. Então, veja, muitos empresários que estão nesse faturamento milionário, eles travam em alguns temas. Eles travam no momento de fazer esses movimentos que vão ser importantes, que vão dar um passo fundamental na lógica de negócio, na sustentabilidade da empresa, mas eles estão presos a crenças, eles estão presos a movimentos, eles estão presos muitas vezes a nada disso, mas é uma simples coisa. Deu certo, eu mantenho do jeito que está. Então, quando eu olho para uma oportunidade dessa, que você trouxe perfeitamente, eu vou olhar essa oportunidade compreendendo que não se trata de uma habilidade que eu tenha enquanto estrategista digital, enquanto gestor daquele meu negócio. Eu vou precisar de um especialista, eu vou precisar de um contador, eu vou precisar de um gestor eventualmente financeiro, um BPO financeiro. Eu preciso compreender que isso por si só, apesar de às vezes, e eu sei que você ouve também, e eu escuto, parece caro, ou eles acham caro, no médio e longo prazo, é barato. Mas aí é que tá. Preso, apegado a um resultado. Qual foi esse resultado? O resultado que deu certo, enxuto, sem precisar de advogado, sem precisar de contador, sem precisar fazer todas as declarações fiscais, que isso também escuto bastante. Cara, eu ouvi... Cara, parece piada, mas eu tava em um certo círculo nessas últimas semanas, enfim, numa rodinha ali com grandes players do digital, e um deles estava expondo justamente essa passagem que a gente acabou de falar, do progresso ali, do crescimento. Ele estava no momento de contratar um gestor financeiro, né? Já um diretor financeiro, na verdade, que seria um CFO ali. Legal.
E aí outra pessoa, não fui nem eu, outra pessoa ali do ciclo, falou, onde tu quer contratar São Paulo e região? Aí o cara perguntou assim, mais uma vez, player que fatura hoje, no mínimo, 50 milhões por ano, no mínimo. Perguntou lá pro fulano, mas quanto que seria esse CFO, por exemplo? Nem me fala. Aí ele disse, São Paulo, São Paulo região ali, no mínimo ali seria um salário na casa ali dos 80, 100 mil. Sim. Aí ele disse, não, o quê? Porque ele tá acostumado o salário do filmmaker, ele tá acostumado com o editor de vídeo. Exatamente. Aí você demonstrar para ele o salário ali de querendo ou não, um funcionário. Executivo. Um executivo. Pode não ser para ele um executivo, mas mercadologicamente falando, não é. É um profissional que vai ter no mínimo 10 anos de experiência, pode não ter, e às vezes até eu falo isso para os meus clientes, os clientes maiores e os que estão em crescimento, o seguinte, olha às vezes para o mercado tradicional. Pega algumas experimentações que o mercado tradicional fez e deu certo. Por exemplo, esse. Uma pessoa que é um bom vendedor, um exemplo, vende bem carro, vende bem infoproduto. Um bom gestor financeiro, ele é bom gestor de um negócio que produz copo ou um que vende infoproduto. A diferença é aonde está. Mas as coisas ao redor são muito parecidas. Essa pessoa que vai se candidatar a essa posição, ela, como eu disse, tem no mínimo 10 anos de experiência. Tem um grande currículo em termos de gabarito profissional. Estudou também 1, 2, 3 faculdades, sem contar cursos profissionalizantes, mestrado, pós-graduações, exatamente. Por quê? Porque ela se capacitou para um detalhe, que aí é onde também eu falo para o mercado digital olhar para o mercado tradicional. Achar pelo em ovo. O mercado tradicional, ele acha pelo em ovo e desses pelos ele tira oportunidades. Coisa que o mercado digital não faz. O mercado digital tem uma dificuldade muito grande em se comportar na busca de oportunidades fiscais, financeiras, legais. Tanto até fazendo um off-topic rapidamente. A raiz disso é o famoso copiar o coleguinha. Esse talvez seja o ponto. Eles se preocupam muito em validar o que deu certo, mas na minha visão é mais realmente copiar ao redor. Réplica. Ao invés de pensar numa inovação, realmente numa abertura em termos de mercado e variação. Total. É por isso que eu sou defensor, desde alguns anos atrás, eu tenho falado com alguns. Não consegui tirar esse projeto do papel, mas eu tenho falado com alguns players que é o seguinte, é preciso ter uma associação nacional do mercado digital. Existem algumas associações, mas seriam muito voltadas para as empresas que já estão no topo. Nós precisamos de uma representatividade nacional de negócios digitais, por exemplo, que agregue o infoprodutor, por exemplo, que agregue o filmmaker, por exemplo, que agregue o dono de e-commerce, o que vende na Shopee, mas o que vende em site próprio. Essas pessoas, elas não estão no topo como o Magazine Luiza, Hotmart, elas não estão nesse lugar, até por modelo de negócio. Essas outras empresas já estão buscando outros modelos. Era preciso uma união nacional. E por quê? Isso não é divulgação não, tá, pessoal? Vai fazer sentido. É preciso uma união nacional para a gente começar a construir, enquanto sociedade digital, conhecimento nesse lugar, gestão, profissionalização, começar a discutir questões nacionais de interesse do segmento. Quem está discutindo aqui no Brasil sobre a regulação de rede social são um bando mesmo, porque é deputados, senadores, mas enfim, é um bando de senhores que usam o celular apenas para transmitir a sua mensagem eivada, quer seja qualquer lado que seja. Essas pessoas não estão interessadas de fato em saber como o algoritmo funciona, elas não estão interessadas em saber a economia por trás, que é uma economia pungente.
Da mesma forma, vamos ver a reforma tributária, os efeitos que vai ter para o mercado digital, que ainda é algo incerto. Se nós tivéssemos uma associação nacional discutindo temas como esse, E quando chama um especialista lá no Congresso, normalmente é um sociólogo, né? sociólogo, filósofo, É incrível, um é influenciador, incrível. pessoas que, ok, vai, beleza, em algum momento tem sua voz e tudo mais. É Só que incrível. nós precisamos discutir de forma consciente. Em 2023, esse é um dado que é desprezado pelo próprio empresário digital. Em 2023, somente este país, o Brasil, fez 183 bilhões no mundo digital. Compra na internet, infoproduto, o que quer que você imagine. Será que realmente não cabe pessoas discutindo isso estruturadamente? E nesse mercado de bilhões, agora para a gente chegar no final, no topo de funil, por assim dizer, né, na linguagem do digital, se a gente fosse pegar para aqueles que são os top players no mercado, então, vamos dizer, aqueles que estão no top 1000 ou top 100 do Brasil, o que você diria que é o maior risco jurídico hoje silencioso desses que são os líderes de mercado? Qual é o maior risco jurídico que eles passam e hoje não estão? Interessante essa pergunta. Planejamento a longo prazo, eu diria. Por quê? Quando eu falo que é um pouco do que nós conversamos aqui, as empresas tradicionais, e mais uma vez eu falo, não tem problema você olhar para a empresa tradicional. As empresas tradicionais têm cases muito interessantes. Uma empresa tradicional, ela se programa, não é para daqui a 2 anos, ela se programa de 10 para frente. Sim. O mundo digital vai ser completamente diferente nos próximos 5 anos. Acho que menos, 2. Provavelmente. Então, em 2025 nós tínhamos a coisa, em 2030 nós tínhamos outra. Basta ver agora o que mudou do ano passado para cá. Quer dizer, esse ano tem a questão ali não só do repasse dos tributos da Meta, um claro, acréscimo exato. de 13%, mas agora toda uma nova legislação tributária, a reforma tributária que entrou em vigor, e o pessoal trouxe para 2026 o planejamento de 25. Como é que vai dar certo? É isso. Eu percebo que há um planejamento para continuar tendo uma esteira variável que fatura, há um planejamento para fortalecimento de marca, quer seja empresarial, pessoal, mas e o planejamento de negócio? Que envolve todos esses aspectos que nós conversamos. O business plan. Exatamente. Não para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, mas para daqui a 10. Alguns desses eu já entendi, e eles entenderam antes, claro, que você precisa ter outros braços de negócio, de empresa mesmo. Quer seja, como eu citei, tem empresários que estão em facility, ramo imobiliário, outros que estão em segmentos de produção de manufaturados, porque isso vai contar muito na hora em que, às vezes, aquele negócio digital que hoje fatura 100, 200, quanto for ao ano, ele tiver um viés de baixa. É a famosa não colocar todos os ovos na mesma cesta. Só que isso exige planejamento. E não é um planejamento que eu percebo também, que é muito comum, que é eu vou trazer um sócio, ele cuida disso aqui. Eu vou trazer outro sócio. Não é isso. É constituir esses negócios, todos eles com estrutura, todos eles com objetivos, todos eles com foco e buscando um resultado nesse médio e longo prazo. E aí, como você vai operacionalizar isso? Você vai precisar, claro, dos consultores, dos universitários, para dizer o melhor formato. Mas eu diria que, para os próximos anos, o diferencial de sobrevivência ou até mesmo de manutenção de mesmo status é planejamento a médio e longo prazo. Eu acho que essa é uma verdadeira lição, pelo menos do nosso lado, né, que a gente não tem nada a ver com questão de
de gestão corporativa, a gente não é, de forma alguma, um segmento que seria mais um G4, por exemplo, mas no que seria talvez o mínimo, a base mesmo, que é essa questão tributária, mais uma vez, eu não acho isso um aspecto, como eu posso dizer, avançado, eu acho que é um mínimo. Por exemplo, Com certeza. outro case que aconteceu, esse foi em 2000 acho que foi 2023. Eu lembro que eu estava conversando com um grandioso player do digital, que na época faturava algo em 67 milhões, e ele disse que a meta dele nos próximos 3 anos, que seria agora, né? Seria 27, bater em 26, 27, seria alcançar a meta ali de 100 milhões de reais. Aí eu virei para ele e falei, tá, mas dentro desse seu Meta possível, vamos combinar. Para quem já tá Sim. mais de 60, Sim. 33, possível. Aí eu falei para ele, o que é que você vai fazer, dado que você tem uma margem de lucro muito grande, e hoje você está no lucro presumido, porque quando você passar ali da casa dos 80 milhões, você vai ser obrigado a entrar no lucro real. Ele travou, ele não sabe o que responder. Porque aí, migão, tu não vai ter mais aquela presunção mínima tirando boa parte do lucro de lado, que querendo ou não, o lucro presumido, ele te proporciona isso. Sim. Fora todos os aspectos daquela contabilidade super rigorosa que o lucro real tem. E ele não fazia a menor ideia disso. Planejamento. E isso, se você sentar numa mesa com outros que faturem isso aí, provavelmente a situação ainda repete. Mas, mais uma vez eu volto no começo da minha fala. Tem a ver com estudar outras coisas além da sua expertise. E estudar significa estudar também para contratar advogados, contadores, gestores financeiros, BPO financeiro, o que quer que seja. Essas pessoas são literalmente o suporte para que quando chegar num momento como esse, que é esse exemplo que você trouxe, é um exemplo de uma meta possível para um empresário que já tem um faturamento de quase 70 milhões, Sim. A gente não está falando dele dobrar. Não. Está falando em crescer quase 50%. É viável dentro de um negócio... Ainda mais de 3 anos, é bem viável. Exato, dentro de um negócio com viés de alta, acessível. Só que vai chegar um momento em que a reflexão é uma reflexão técnica. Se ele não tiver planejado, e outros se não tiverem planejados, a tendência é ficarem perdidos, ficarem no escuro, perderem dinheiro, entrarem às vezes em conversas de outros gurus, de ChatGPT com resultados maravilhosos, ou então que a gente tem visto bastante também soluções milagrosas que não existem, não existe solução milagrosa em negócios, e não é diferente no negócio digital, não existe, é processo, trabalho, é gestão, é identificação de gaps, ajustes, não tem milagre. O milagre muitas vezes sai caro. Aquela não é o que o pessoal chama de sorte, né? Às vezes a sorte foi ele ter feito todo o dever de casa, todos os checklists ali, o planejamento e a execução bem feita desse planejamento. Perfeitamente. E para deixar o encerramento desse maravilhoso episódio, Crialesse, um último recado para o pessoal do digital que está em casa, desde os menores até os líderes de mercado em cada segmento. Muito bom. Qual é o recado que você deixaria? Vou olhar para minha câmera aqui, vou virar. Não deixe de olhar para os bastidores do negócio. Bastidores envolve inúmeras coisas. Envolve financeiro, como nós citamos, envolve fiscal, envolve contábil, envolve jurídico, envolve detalhes como a propriedade intelectual, que também citamos aqui um pouco. Não deixe isso para segundo plano. Claro, foque no teu comercial, foque no resultado, no faturamento, mas não se esqueça, nos bastidores também tem dinheiro. E nos bastidores tem uma coisa que não é perceptível, mas é tão importante quanto, é gargalo para perder dinheiro. Então, se você não tem atenção a esses detalhes, se você não cuida disso, pode ser que você
vá perder ou até já esteja perdendo dinheiro com os seus bastidores. E com vocês, Arthur Crialese. Diga para o pessoal como eles podem te encontrar nas redes sociais. Maravilha. Meu @ no Instagram é @Arthur Crialese, tudo junto. Também no TikTok, Facebook. O CG também está no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Temos também nosso CGCast. Vou fazer já um jabá aqui. Giovanni esteve conosco gravando. Em breve também estará lá nos nossos vídeos. Nos sigam, me sigam. Sempre estamos com dicas para você que é empreendedor, empresário digital, empresário que quer dar o passo para ser empresário. Lá a gente deixa informações, formas também de nos contatar, suporte e tudo aquilo que você eventualmente necessitar. E é isso aí. E meu muito obrigado, Eu que Crialese, agradeço. por esse episódio mais do que especial, que foi talvez o primeiro que a gente fez uma recapitulação, ciclo completo da vida útil, né? Legal. Desde da base do digital até o topo, vamos dizer, dos maiores, Bacana. principalmente em questões jurídicas aqui. E para vocês que nos acompanharam até aqui, nossos fiéis agradecimentos por terem assistido até o final. Não se esqueça de colocar aqui nos comentários sugestões ou outros temas que vocês querem que abordemos aqui no Blindando Seus Negócios, ou também dicas aí de convidados que vocês querem ver por aqui. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais do @Telecojus, não só aqui no YouTube, ou para quem estiver ouvindo pelo Spotify, e também deixar ali um convite para que leiam ali o nosso blog autoral, que hoje já conta com mais de 100 artigos, está fenomenal por lá. Legal. Muito bom, hein? E por hoje, vamos ficando por aqui. Sigam conosco. Lembrem, Telecojus é sinônimo de qualidade não apenas no digital, mas principalmente no internacional. E até a próxima.